A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, você está bem? Seja bem-vindo ao canal Nação da Cruz MS. Eu sou o pastor Éder. Bom, como você já viu no título deste vídeo aqui, que deve ter te deixado de cabelo em pé, mas calma, antes que você me prejulgue, né? Antes que você venha me tacar pedras, me escute até o final, assista este vídeo até o final. O título, como você já viu aí, né, é Vladimir Putin está em nosso coração. Não quer dizer que eu o admiro. Não quer dizer que eu amo Vladimir Putin. Calma. Como eu falei, assista este vídeo aqui, você vai entender por que eu disse que Vladimir Putin está em nosso coração e de fato está mesmo. Vladimir Putin realmente está em nosso coração, no meu, no seu e no coração de todo mundo. Bom, nós estamos aí vivenciando, né, esse clima de guerra entre a Rússia e a Ucrânia e nós sabemos muito bem o que representa a guerra. Nós tememos, né, uma terceira guerra mundial e com motivo, com razão devemos temer mesmo. Porque guerra é sinônimo de miséria, guerra é sinônimo de desgraça, guerra é sinônimo de mutilação, de luto nas famílias, de assolação econômica entre todos os países. Guerra é uma verdadeira trevas na face da terra. E quais são os motivos, né, que levam as nações a guerrearem? Quais são os motivos de uma guerra? Nós sabemos muito bem quais são os motivos de uma guerra, o que leva à guerra. A ganância do homem é um dos motivos. Um país desejando as riquezas de outro país, né? Um país desejando explorar outro país de uma forma injusta. A exploração sempre é de uma forma injusta, né? Um país desejando se sobrepor a outro país para tirar algum benefício daquele país. Outro motivo que leva-se à guerra também são as vaidades. Um país se sentindo mais superior do que o outro, né? Se sentindo mais superior, se fazendo mais superior. Outro motivo também é o poder. Quando um país tem mais poder do que o outro, ele não abaixa a cabeça para nada com relação aos países de menores poderes. E o último motivo aqui, logicamente, que você sabe muito bem que leva uma nação a se levantar contra outra nação, apontar as armas para outra nação, é o ódio. O ódio nós sabemos que é a causa principal. A causa principal, quando uma nação não tem seus desejos atendidos, ou se sente prejudicada por outra nação, ou tem interesse com relação a outra nação, mas a outra nação não cede, surge-se, levanta-se automaticamente o ódio. Então o ódio é a principal causa, entre tantas outras causas, né? E essas causas que eu disse, que eu citei aqui, o ódio é a principal causa da guerra, né? Da existência da guerra. E nós ficamos escandalizados, nós ficamos abismados, de boca aberta, nós ficamos com raiva, nós ficamos com indignação, com revolta com relação às atitudes de Vladimir Putin, né, o presidente russo, massacrando lá os ucranianos. Mas o que eu quero dizer neste vídeo aqui é que os mesmos motivos que levam as nações a se digladiarem entre si, os mesmos motivos que levam à desgraça, que levam à miséria, como no caso das guerras, é o mesmo motivo que também nos leva a guerrear contra os nossos semelhantes. Agora eu creio que você já entendeu neste ponto deste vídeo aqui, neste ponto, exatamente neste ponto, porque eu disse que Vladimir Putin está em nosso coração. O que eu quero dizer é que não a pessoa dele está dentro do nosso coração, mas aquilo que ele representa está dentro do nosso coração. E o que ele representa? Ele representa uma pessoa de guerra. Ele representa uma pessoa de ódio, uma pessoa de ganância, uma pessoa envolvida em poder, fazendo com que esse poder se sobreponha aos mais fracos. É isso que ele representa e é exatamente essa representação de Vladimir Putin se encontra dentro do meu, do seu, do coração de todos os seres humanos na face da Terra. Ou seja, a guerra está dentro de nós. Ficamos de boca aberta diante das guerras que já existiram no planeta e essa que está existindo entre a Rússia e a Ucrânia e que possivelmente possa haver, não sei se haverá, Deus queira que não, uma terceira guerra mundial. Então todos nós tememos a guerra com razão, nós ficamos totalmente contra, somos temos aversão completa à guerra entre as nações, mas o engraçado é que nós não temos aversão das próprias guerras que nós travamos contra os nossos semelhantes. Porque assim como Vladimir Putin tem a nossa reprovação, nós deveríamos nos reprovar quando nós também nos levantamos em guerra contra alguém. Eu faço isso, uma outra hora estou me levantando em guerra contra alguém. Você também faz isso, uma outra hora você também está se levantando em guerra contra alguém. Envolvidos pelo mesmo motivo, tanto eu quanto você, quanto todo mundo também. O ódio, vaidades, não suportamos humilhações, não suportamos ser humilhados, não suportamos as pessoas falarem de nós, sempre estamos levantando guerras
contra os nossos semelhantes. É neste sentido, então, agora que você já compreendeu que eu disse que Vladimir Putin está em nosso coração. O que ele representa está dentro de nós, ou seja, um homem de guerra. A guerra se encontra dentro de nós. Por isso que aqui em Tiago, no capítulo 4, versículo 1, fala: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Não vem disto, a saber, dos prazeres, dos deleites, das satisfações que estão em vossos membros? Ou seja, o que Tiago está querendo dizer? Que as guerras vêm daquilo que nos traz, daquilo que nos dá muito deleite, muito prazer, ou seja, nossas próprias vaidades. Nós temos satisfação nessas vaidades e não admitimos que ninguém venha destruir essa nossa vaidade, porque é o que nos faz nos sentir superiores a alguém, de uma forma ilusória, lógico, porque nós não somos superiores a ninguém. Do poder, nós temos muito deleite, muita satisfação também no poder. Gostamos de nos sentir superiores às pessoas. Gostamos de olhar de cima para as pessoas que estão embaixo. Gostamos de andar de cabeça erguida, na soberba, na arrogância, quando nós sabemos que somos detentores de alguma forma de poder, seja uma posição social, seja riqueza, seja um cargo em uma empresa, seja o que for que nos dê poder, nós gostamos, nós nos deleitamos naquele poder. Então as guerras e as contendas vêm disso, como diz o livro de Tiago no capítulo 4, versículo 1. E também o ódio. Quando nós odiamos alguém, rapidamente nós declaramos guerra contra aquela pessoa. Queremos combater aquela pessoa de toda forma, queremos abater aquela pessoa também de toda forma. Enquanto ela não estiver abatida, enquanto aquela pessoa que nós consideramos nossos inimigos, nosso inimigo, a nossa inimiga não for abatida, nós não nos calamos, nós não nos aquietamos, nós nem dormimos direito até que aquela pessoa seja finalmente abatida. Seja diretamente por nós, seja por qualquer outro meio, nós estamos numa guerra contra aquela pessoa. Seja uma guerra mental, onde estamos desejando tudo de mal contra aquela pessoa, seja uma guerra de palavras, onde estamos usando da maledicência para falarmos mal daquela pessoa, para difamarmos aquela pessoa, para acabarmos com a reputação daquela pessoa, ou seja, diretamente por nossas atitudes, quando nós temos oportunidade de praticarmos o mal contra a pessoa ali, de modo que a pessoa seja abatida e, se possível, destruída, de modo que nós venhamos ainda sair ilesos à vista dos homens, fazendo nós com que os homens pensem que quem tem razão somos nós, que nós deveríamos mesmo ter feito aquilo, que os inocentes somos nós. Podemos escapar da justiça dos homens, mas não escaparemos certamente da justiça divina. Então, diante de tudo isso, eu creio que você já entendeu que Vladimir Putin está, sim, em nosso coração. E ele precisa ser arrancado do nosso coração. Precisa ser arrancado, porque pelos mesmos motivos que têm levado ele a guerrear contra a Ucrânia, são exatamente os mesmos motivos que nos fazem guerrear também, como eu já falei aqui, a ganância, o poder, a vaidade, o ódio, guerrear contra os nossos semelhantes. Então, nós precisamos arrancar esse Vladimir Putin do nosso coração. E a única forma de fazermos isso é irmos colocando Jesus Cristo dentro de nós. É fácil? Não. Ao mesmo tempo, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos. Isso aí não tem ninguém diferente deste mundo. Ao mesmo tempo que nós colocamos Jesus dentro do nosso coração, nós com rapidez o arrancamos, o retiramos de lá para darmos lugar a um Vladimir Putin dentro do nosso coração quando alguém nos desagrada, quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém fala mal de nós. Rapidamente tiramos Jesus do nosso coração, tiramos a palavra de Deus do nosso coração, tiramos o evangelho do nosso coração para que Vladimir Putin ocupe lugar nesse coração convidado por nós mesmos. Veja o quanto então, meu irmão, nós temos que crescer. Veja o quanto temos que evoluirmos moral e espiritualmente falando. Então, que venhamos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Nós nos aborrecemos com as guerras, entre as nações, mas não aborrecemos quando nós mesmos somos causadores das guerras que nós promovemos contra alguém. Já há uma grande guerra interna dentro de nós, a guerra contra os nossos próprios pecados, nossas próprias inclinações, e este é o meio de nós não permitirmos mais que a guerra permaneça dentro do nosso coração. É nós guerrearmos guerra, mas não contra os nossos semelhantes, contra nós mesmos, contra o nosso ego, contra a nossa vaidade, contra nossos pecados. É assim que nós vamos desalojar Vladimir Putin
do nosso coração. É assim que nós vamos fazer com que Jesus reine dentro do nosso coração, que vamos permitir com que Ele reine dentro de nós. Amém? Que Jesus te abençoe e te ajude nessas guerras internas que você tem, para que você não exteriorize essa guerra contra os teus irmãos. E assim seja feito comigo também e com todos aqueles que estão me assistindo. Fiquem com Deus.